Tudo Azul. Apoio Cultural ADPM Falcão Azul. Bom dia Tudo Azul. E mais um programa Tudo Azul. Nós estamos há quase 4 anos nesse programa e hoje um programa muito fácil para mim. Falar com o Dr. Benny Schmidt é uma facilidade muito grande, que o difícil é a gente entrevistar uma pessoa que o entrevistador fala mais que o entrevistado. Eu sei que esse não vai ser o caso de hoje, porque o Dr. Benny é de uma cultura fabulosa. E normalmente eu sou técnico, eu sou formado em engenharia, o Benny em medicina, mas a gente abdicou um pouco desses conhecimentos, né? E a gente gosta mesmo de falar sobre a humanização, sobre a sociedade, sobre a vida em sociedade. Tanto é que o Tudo Azul, hoje uma grande academia de São Paulo, virou uma grande sociedade, porque nós levamos a isso. E o Brasil tinha que ter essa preocupação, doutor, de pensar assim também. Não somente pensar em política, mas pensar uma política de sociedade. Pensar que nós estamos aqui vivendo um com o outro e aqui a nossa passagem aqui é muito... E todo mundo fala isso, que a nossa passagem é muito rápida, mas as pessoas não param para pensar nisso. É engraçado isso, né? Bom dia. Muito bom dia. Foi uma grande honra para mim conhecer o Falcão Azul, estar aqui hoje com vocês no Tudo Azul. E para complementar suas palavras, Luiz, de imediato eu quero dizer que essa cultura e essa educação de a gente viver numa sociedade melhor é uma das coisas que a gente sente mais carência hoje no dia a dia, né? Então, a presença, conhecer todo o tamanho imenso desse clube e o astral e toda essa energia já me deixou nesta manhã, numa maneira, me sentindo muito feliz. Por exemplo, eu sei que todos vocês aqui presentes hoje aqui com a gente são corintianos, né? A maioria. Mas a maioria é corintiana, né? E o meu pai passou a vida inteira me dizendo que o futebol não era sério, que o futebol não valia a pena, que o futebol era isso, que era aquilo. Mas, na verdade, eu hoje, sinceramente, Luiz, não consigo enxergar talvez uma coisa que seja mais importante do que, por exemplo, o futebol, para deleitar, para dar alegria para as pessoas viver num mundo como na cidade de São Paulo tão complicado, né? Qual a importância social, e leva em consideração também que nós temos torcidas organizadas. Qual a importância social, vamos ater ao futebol, ao basquete um pouco, ao vôlei agora, uma sociedade sem o esporte seria uma sociedade diferente. Então, por isso que nós temos esse tipo de programa, que é um programa esportivo, mas a gente não se atém muito ao esporte, né? É a causa social. Qual a importância de um futebol para um Brasil? Qual a importância política e como que o futebol consegue encobrir todas as mazelas de um Brasil? Porque às vezes é muito importante para o político, ele dá uma grande contribuição para o futebol, porque ele consegue encobrir um Nordeste, consegue cobrir um Norte do Brasil, um Amazonas, ele consegue encobrir muita coisa. Você já pensou nisso? Eu pensei, acho que a gente teve um exemplo muito importante no que o futebol, Luiz, significa para nós brasileiros, né? Eu certa vez escrevi que achava que Deus nasceu no Brasil, tinha estudado na França e tinha uma amante na Itália. E que não entendia muito bem os outros povos, né? Mas eu acho que Deus nasceu no Brasil mesmo. E essa última Copa, a Copa das Confederações, é um exemplo interessante para a gente pensar na importância do futebol para todos nós, né? Quase todo brasileiro adora o futebol, porque nós estávamos no momento de manifestações, onde parece que todo mundo sentia que tinha caído aquela famosa gota d'água, né? Onde as pessoas mais humildes não conseguem mais viver na periferia, sem saneamento básico, sem saúde, um programa
muito hipócrita do governo, o programa Mais Médico, né? Que é a mesma coisa, por exemplo, de eu estar com fome e você, Luiz, contratar um cozinheiro. Né? Então, naquele momento tenso de São Paulo, que parece que São Paulo explodiu, né? Como se caísse a última gota d'água, veio o Neymar. Eu sou santista, viu, Luiz? Sei. Veio o Neymar, veio o Neymar e fez aquele show que ele fez nessa última Copa, né? Dando o título para nós. E aquilo, na verdade, trouxe um prazer, um deleite que faz o espírito da gente brilhar e dá motivação. E, sobretudo, para um médico como eu sou reabilitador, a palavra-chave, a palavra mestre para um reabilitador é a esperança. Né? Então, pelos meus filhos, pelos meus netos... É um médico diferente, né? Porque médico normalmente não fala em esperança, né? Os médicos têm um outro linguajar. Não que eles são formados fora da área da esperança. A medicina se contrapõe muito a essa área espiritual. O médico hoje ele tem uma carência, apesar do médico brasileiro, eu posso dizer isso, sabe, Luiz, porque eu fui professor de medicina já de, acho que quase 10 universidades, e muitas delas fora do Brasil, por muitos anos. Foi Deus que fez assim, não fomos nós que criamos isso, mas o ser humano... Nós dois conhecemos agora, depois de 60 anos. Isso é verdade. Se a gente estivesse conversando 40 anos atrás, talvez a gente achasse outras coisas. Mas eu dizia exatamente isso, quer dizer, a gente aprende envelhecendo, a gente aprende sofrendo. Quando se sofre, a gente aprende. Importantíssimo. Pode reparar, vocês telespectadores aqui do Tudo Azul, que quando a gente está feliz, a gente não aprende nada. Engraçado isso. Desaprende, né? Desaprende, né? E a gente aprende estudando, né? Essas são algumas maneiras da gente aprender e evoluir as coisas da vida, tendo em mente, Luiz, que a gente tendo educação e aprendendo bastante, a gente acaba melhorando a nossa vida, né? Que é já um motivo bom para a gente querer educar e divulgar a educação. Isso já saiu das áreas da medicina para entrar na área da ciência. Agora, qual é o apoio que se tem para isso? A Universidade Federal de São Paulo, eu criei o laboratório em 1982. Quantos anos? Então, 20? 31 anos atrás. E nós possuímos na nossa equipe multidisciplinar o maior acervo do mundo. E por que foi criado? Foi criado porque eu comecei como neuropatologista e neurocirurgião na França. Eu sou filho de um homem ilustre do nosso país. Que ninguém conhece? Foi o maior pediatra do nosso país. Ele, entre outras coisas, ele divulgou e participou da elaboração. O que o Dr. Benjamin fez que todo mundo no Brasil inteiro conhece o Dr. Benjamin? O teste do pezinho. O teste do pezinho. Então foi seu pai que fez e hoje esse sim é utilizado no Brasil inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. E ele elaborou que todo país do mundo pudesse fazer o teste do pezinho e fez, inclusive, uma previsão no futuro de que a melhor medicina ia ser a preventiva. Por isso que num leilão de gado, de cavalo, a turma fala, a fruta não cai longe do pé. Então você tinha que ser filho de um grande cientista também. E meu pai, sem dúvida nenhuma, a pessoa mais importante da minha vida, no começo da minha vida, né? E eu queria ser como ele. Eu queria ser bom como ele, porque escutar meu pai falar, escutar meu pai fazer uma conferência, era uma coisa que me deixava... Ele te influenciou muito? Totalmente. Voltando à biópsia muscular, eu sou um homem de mais de 20 mil biópsias musculares no mundo. Estudava neuropatologia e neurocirurgia em Marsella, no principal hospital da França, Hôpital de la Timone, chamava. E um dia veio um professor, Jean-François Pellissier, me trazer uma lâmina de músculo. E eu olhei e achei aquilo tão lindo
E telefonei ao meu pai e falei que eu ia mudar o meu projeto de mestrado, né? Sei. E aí meu pai brigou comigo, falou que não existia doença de músculo, que eu ia morrer de fome, que não podia viver de músculo. Vou dar um exemplo para o Luiz e para vocês de Tudo Azul. Hoje em dia, mesmo depois de 30 anos de eu fazendo conferência, palestra, dando curso, eu já expliquei talvez mais de 10 milhões de vezes, por exemplo, que músculo não alonga. Eu ia chegar nisso. Que o músculo não tem a propriedade de se alongar, porque ele não tem fibra elástica. Você já falou isso numa escola de educação física? Várias Porque vezes. todos os professores, eles são doentes por alongamento. Eu vou falar sobre alongamento para você agora. Alongamento não é um termo acadêmico. Basta que um paulistano saia daqui, da onde eu estou agora, do Tatuapé, e vá na terça-feira andar de carro pela 23 de maio, e depois de umas 4, 5 horas chegar ao meu destino, que eu vou ficar com muita contração, geralmente na cintura escapular, trapézio. Então todas as pessoas precisam de um alongamento, entre aspas, fisioterápico, porque o alongamento não tem a conotação que as pessoas acham que tem, Luiz e os preparadores físicos. O alongamento tem uma conotação que é o relaxamento. O maior tamanho que o músculo pode ter, o maior tamanho que o sarcômero, que é a unidade contráctil do músculo esquelético pode ter, é o músculo relaxado. Nada pode ser maior que o músculo relaxado. Então essa de chegar no começo, vamos alongar para iniciar o exercício. Não, o alongamento tem que ser feito depois. Antes, olha, eu vou dar um exemplo para vocês engraçado. Vamos supor que o Luiz é o Cassius Clay e eu sou o Joe Frazier. Cassius Clay e Joe Frazier. Cassius Clay, antes da luta, nós vamos lutar pelo cinturão, tá bom, Luiz? Tá bom. Cinturão. Eu topo. Você tá nessa? Tô nessa. Tá nessa comigo? Então tá bom. Então o Cassius Clay vai ficar batendo no saco, pulando, corda, se esquentando, suando. E eu, como eu adoro o preparador físico, eu vou me alongar, eu vou me relaxar, eu vou me esticar. E aí vão chamar nós dois, Cassius Clay, John Frazier, e nós vamos iniciar o combate. Eu faço uma pergunta para todos vocês. Quem é que vai sair em vantagem no primeiro assalto? Tá relaxado. Você. O que não tá relaxado. O que está treinando, Tá treinando. O que está treinando, né? Isso tanto é verdade, viu, Luiz, que o Brasil, num recente jogo olímpico de vôlei, as nossas meninas tomaram um maior vareio no primeiro set. E eu disse naquele período que eu fiz o comentário, de que a culpa deve ter sido o preparador físico, porque elas entraram o quê? Muito mole. Então tem certas atividades físicas que você tem que entrar quente, né? Aliás, na maior parte das atividades, isso não quer dizer que no trabalho mental, né? Aquela segurança de participar de uma competição não seja importante. Mas o alongamento, o relaxamento, ele, 99% das vezes, ele é útil depois das atividades físicas. Muito bem. Eu vou pedir um comercial. Já falei no começo do programa que seria muito fácil. Você é a alegria do entrevistador. Você põe isso na tua cabeça. Você é a alegria do entrevistador, que é muito fácil te entrevistar. E a gente vai voltar depois do comercial falando já em coisas importantes que o Beni está falando sobre patologias, as doenças, né? Vamos traduzir as doenças neuromusculares. Eu acho que isso é muito importante. Embora não se leve muito a sério. Até já.
bem, voltamos. Como sempre, o Bidu está aqui, ó, dá uma focalizada no Bidu. O Bidu está em todos. Todo programa o Bidu aparece e dá Ele uma é olhadinha. artista. É artista, o Bidu faz de tudo. Ele aprendeu a fazer até cama elástica no programa Tudo Azul. Ele faz circo, faz programa. E a importância desse tipo de pessoinha na nossa vida é muito grande. Nós vamos fazer um programa só sobre isso e eu vou continuar falando, porque senão nós não vai perder o foco. Quando eu leio alguns compêndios seus que você fala, olha, a importância da musculação, a importância de você adquirir a massa magra, a importância de você levar o seu corpo seriamente contra toda a cultura e contra a cultura brasileira que diz que o idoso ele está na terceira idade, no máximo ele tem que fazer aquela dancinha, e você vem contra todas as teorias brasileiras, não mundiais, brasileiras, que diz que o idoso pode fazer tudo, desde que ele esteja preparado para isso. Eu acho que isso aí é muito legal da sua parte você dar um ensinamento disso. Desde que ele esteja preparado para isso, né? Não sei se eu posso falar, você teve várias sequelas. Sou deficiente físico, mas corro em média 6 quilômetros todo dia, nado e faço atividade física. Agora, sobre esse negócio da gente estar envelhecendo, queria deixar claro para as pessoas jovens não ficarem tristes quando os anos passarem. Uma das coisas mais belas da vida é a gente saber envelhecer. E tem uma coisa, um preparo, né? Tem que ter um preparo. E tem uma coisa gostosa depois que a gente fica um pouco mais idoso. A gente só faz aquilo que a gente quer. E é gostoso fazer aquilo que a gente sabe, quer. Né? A gente identifica isso. A gente sabe aquilo que a gente quer, né? Agora, sobre, por exemplo, levantar trabalho com carga, né? Trabalho com peso. É uma verdade isso? A gente precisa fazer, depois dos 45 anos, ele deveria ser uma norma no esporte, porque nós vamos perdendo músculo, esse fenômeno chama-se sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, se uma pessoa fizer um pouquinho de carga, 2 vezes por semana já estaria sensacional. Nós não precisamos de suplemento nenhum, por exemplo. Basta que a gente tenha uma atividade com carga, que aqueles que têm geneticamente predisposição, eles ganham massa muscular. Você já foi procurado por esse povo aí? Falando, olha, para de falar porque você está atrapalhando. Alguém já te procurou? Olha, veto na mídia, eu critico muito a mídia brasileira, Luiz. Critico a mídia brasileira porque eu sempre me coloco na visão, por exemplo, dos meus futuros netos, dos meus filhos. Vou deixar essa reflexão para vocês. O que é que um neto, um filho nosso, vai poder imitar de bom se o dia inteiro só passa assassinato, ladrão e coisa feia na televisão? E nós somos imitadores. As crianças da favela, mais humildes ou não humildes, elas precisam ter na TV alguma coisa legal para elas imitarem. Por exemplo, e eu não sou nada hipócrita, né? O cientista é uma das pessoas menos hipócritas do mundo. Por exemplo, falar bem do lugar que eu estou hoje, né? Falar bem do Tudo Azul, falar bem do clube. Não precisa falar bem do É uma Tudo coisa Azul. que faz as pessoas, por aquilo que eu assisti aqui hoje, de trazer coisa boa, porque nós somos, Luiz, a melhor maneira de a gente educar uma criança é quando um pai ama uma mulher e essa mulher ama um pai e a criança tem dentro do lar e da casa o sinônimo de uma família feliz. Essa é a melhor educação que a gente pode ter. Por todos esses dizeres, viu, Luiz? Eu, por exemplo, das TVs, assim, das rádios, a Jovem Pan é uma rádio que gosta de mim, por exemplo. Sim. Então a Jovem Pan sempre me apoia. Mas eu nunca me dou muito bem na Globo, né, por exemplo. A Globo já me cortou, já dei inúmeras entrevistas para Globo Espetacular, quando liberei o Alexandre Pato, quando liberei vários jogadores famosos de futebol, e a Globo nunca passou eu liberando um jogador. Eu não quis falar do Pato, né, porque eu falei, não sei se o Dr. Bento vai gostar, sabe que ele vai forçar, mas você liberou o Pato pro Corinthians, hein?
Liberou o Pato pro Corinthians e Por quê? porque ele tinha condições de jogar, né? E ele tem condições de jogar? Ele tem condições de jogar. O Corinthians, ultimamente... Então não está jogando porque ele não quer. Então. Por motivos que eu não posso saber, né? Por motivos Mas que eu não posso deve ter saber. motivo, né? Mas não é motivo Muscular. de complexão muscular. É que, né? mas não, eu estou perguntando porque muita gente fala, e especialistas em futebol, em esporte, que diz que ele é um jogador bichado. Que ele é um jogador que ele não pode jogar mais de 3 partidas, que muscularmente, que é a sua área, ele não aguentaria. Não sei Não, se isso não é verdade. Eu vou explicar o que é patologia muscular. faça favor. A patologia muscular é a ciência que estuda o que é o músculo. O músculo é a carne. Segundo os gregos, que eu já vi que o Luiz gosta de mitologia grega, Gosto. os gregos acreditavam que a nossa alma morasse na carne, e não só na carne do coração, mas na carne muscular. E o músculo quem estuda o músculo acaba aprendendo o que é a vida. Eu vou explicar isso. Porque nós trocamos... Em cima disso, explica por que a nossa vida pode se atrofiar. Em cima dessa explicação aí. O músculo, ele se renova uma vez por semana. Por isso que um jogador de futebol que fica 3 dias parado, 3 dias, 4 dias, ele nunca vai conseguir jogar igual porque não é o mesmo músculo, não é a mesma carne. Então o atleta tem que treinar a vida inteira, o dia inteiro, como ser humano. Eu sei que você pode ficar triste, mas eu vou ter que te dizer isso. Como ser humano tem que trabalhar até o último segundo da sua vida, porque não só a gente se atrofia, né? Mas como faz parte da nossa vida. Geralmente uma pessoa idosa que para de trabalhar, Luiz, ela adoece e morre. Então o trabalho tem que ser visto, quando a gente ama o que faz, a gente não trabalha jamais. Então a gente tem que ver o trabalho como um prazer. Para encerrar mensagens, né? A gente tem que ter uma definição do programa, né? Ele é patologia neuromuscular, ele é cientista, ele é professor, ele é poeta. Não falamos do seu livro, que é uma heresia do programa, mas vamos fazer o seu programa falar do livro. É um livro que ele esqueceu um pouco da medicina, né? Vida em Fúria, nas grandes livrarias aí de São Paulo, Vida em Fúria. Mas esse livro, uma palhinha... Quer que eu mostre o livro? Faz favor. Aqui. Vida em Fúria. Por favor, doutor. Foi lançado no dia... É um livro totalmente diferente, né, da tua vida, assim, é livro de um mensagem. livro Para de aproveitar amor, o fim né? do programa em mensagem. É um livro de amor e foi lançado no dia 10 de setembro. E eu gostaria de terminar o programa da mesma maneira como eu terminei o lançamento do Vida em Fúria. Eu gostaria de terminar a nossa conversa de calma, hoje. Aqui está outro livro. Lendo isso que eu li no dia 10, que me deram um tempo extra e que na verdade, eu sinto que eu vou viver mais do que eu imaginei. Foram sonhos que eu nunca sonhei, que me disseram que sejam bem-vindos meus novos dias, que eu vou continuar fazendo bem, vou sonhar com sonhos que me pertencem, com aqueles que ainda não sonhei, com todos os outros que uma noite irei sonhar, mas podem estar certos e serenos os deuses que todos esses dias que me foram concedidos não serão em vão. O Beni, o Bertinho está escutando aqui a gente falar sobre o seu livro, Vida em Fúria, e ele olhou para mim e falou assim, vamos mudar o título para Casamento em Fúria. Eu vou ter que responder para ele então. Fica à vontade. Então eu queria dar uma resposta para todos vocês casais que às vezes passam dificuldades no casamento, que um dia eu fui ao cinema com a minha esposa e assisti um filme que se passava na África e que todo dia amanhecia com um sol maravilhoso e todo dia fazia uma temperatura maravilhosa e que todo dia não acontecia nada e a mulher virou um dia e abriu a janela e virou para o marido e disse assim, ai meu Deus, lá vem outro dia horroroso, maravilhoso de novo.
que todas essas brigas que acontecem nas vidas conjugais, na verdade, elas só têm um motivo, é de embelezar o amor que existe na família, viu? Olha, doutor Bento, eu vou falar uma coisa para o senhor, assim, de coração, já que o senhor gosta de amor de coração. Eu queria... Esse programa é uma realização pessoal. Porque quando se faz programa de televisão para quase 1 milhão de pessoas, como nós fazemos, a gente tem que levar uma mensagem séria. Infelizmente, hoje, a televisão do Brasil e talvez do mundo, ela não tem essa preocupação, que existe uma preocupação muito válida, eu defendo as televisões, que é uma preocupação comercial. Mas o programa Tudo Azul, não, engraçado, o programa Tudo Azul chegou no ponto dele se patrocinar para poder fazer um programa como o nosso, que a gente não tem essa preocupação. E eu jamais pensaria na vida que esse programa ia ter um grande sucesso como está tendo. Talvez tenha o sucesso para o telespectador da forma que a gente conversa aqui, conduz a coisa e a gente escolhe as pessoas para vir aqui, pessoas que têm mensagem. E você, Beni, é uma proposta, é uma representatividade de uma grande mensagem. Você representa uma grande mensagem. E as pessoas do mundo, se fossem como vocês, assim, desapegadas da parte tecnológica, desapegadas, pensassem no ser humano, pensassem no amor à família, eu tenho certeza que o nosso mundo seria outro, né? Então você, muito obrigado por estar no programa. Eu é que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui, divulgar a Escola Paulista de Medicina, divulgar a neuromuscular, divulgar um livro de amor, né? Que todos vocês aqui presentes, que estiveram junto com a gente aqui na produção desse programa, tomar essa iniciativa de escrever um livro de amor para as esposas, não é verdade? É muito bom a gente escrever do amor e a gente não pode esquecer que o amor é a maior expressão da vida humana. Voltaremos na próxima semana.